Vamos dar sequência ao nosso estudo, que estamos abordando sobre a humanidade de Jesus. Olha, quem não ganhou isso, pode falar com a coordenadora do curso. Não sei se tem para todos. Eu acho que eu vou me matricular como aluno desse curso. Tem janta, tem, né? Começamos falando aqui sobre a humanidade de Jesus. Seu nascimento, seu crescimento, seu desenvolvimento, os títulos que Jesus teve. Vimos também a glória de Jesus, a graça dele. E hoje nós vamos conhecer algumas... vou pedir só para desligar esse ventilador aqui. Por causa do ventinho aqui na... Nós vamos conhecer algumas afirmações históricas e essas afirmações históricas, na verdade, elas tinham como finalidade, a finalidade dessas afirmações históricas era negar o nascimento virginal de Cristo, negar a divindade de Cristo, negar a humanidade de Cristo, porque Jesus tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Mas ninguém pode passar uma faca e dizer aqui é a divina, aqui é o... Não, isso não existe. Existe uma unidade. Então, hoje, nós vamos abordar as afirmações do docetismo, gnosticismo, arianismo, apolinarismo, nestorianismo e eutolquianismo. E eu vou pedir o Jorge que olhe para a gente aí, preparando o nosso coração para esse momento do estudo, Jorge. Amém. Então, vamos primeiramente abordar tudo em poucas palavras, porque a gente pega só o resumo desse posicionamento. Docetismo é uma palavra que vem do grego, que quer dizer doketes, que significa, na verdade, aparecer, crer numa aparência. Então, o docetismo surgiu no ano de 70 da era cristã e afirmava que Cristo não era humano, podia ser um fantasma ou aparência de humano, mas não tinha humanidade nele. E também considerava que os sofrimentos e os aspectos de Cristo era tudo imaginário, da imaginação humana. E tinha outra característica também, que Cristo não poderia ter um corpo material, por ele ser inteiramente puro, porque eles acreditavam na Jesus divino, mas negava a humanidade de Jesus. Nós que cremos no poder da palavra de Deus e compreendemos, Jesus tem a natureza humana e tem a natureza divina. Quando que Jesus se manifestou com a natureza divina? Quando teve fome, teve sede, quando dormiu, quando se manifestou com a natureza humana, quando teve fome, sede e tudo mais. E a divina? Quando operou milagres, manifestou e outros momentos especiais. Deixa eu beber uma água da dona Vera aqui. Estou gostando dessa água. Começou com 3, está com 2, a próxima vai ser 4. Alguém quer adivinhar um palpite aí? Não? Obrigado, Pedro. O Pedro já está profetizando ali, né? Mas vai ter água, né? Isso é bíblico, né? Sobre um pouco te colocarei, né? Isso é bíblico, né? Então, voltando aí sobre a tese dos docetas. Eles afirmavam que Cristo não sofreu na cruz. Cristo não era divino, ou Cristo não era humano.
E se ele era Deus, ele não podia sofrer na cruz. Então, se você olhar por esse aspecto, às vezes dá um nó no nosso raciocínio, se Cristo era Deus, e ele foi para a cruz e morreu na cruz, então Cristo morreu, Deus morreu na cruz. Né? E aí, esses posicionamentos surgiram de uma forma muito enfática. Então, Jesus Cristo, para os docetas, só tinha aparência de corpo como o ser humano, só apenas aparência, mas não tinha corpo humano. Esse era o posicionamento dos docetas. Existia o gnosticismo. O gnosticismo vai ter várias correntes. Nós vamos falar do gnosticismo de uma forma geral. Para o gnosticismo, Jesus Cristo tinha duas naturezas diferentes. Jesus era o filho de Maria e não filho de Deus, filho de José e não filho de Deus, tá? E Cristo era um espírito, que nós vimos o nome Jesus e o nome Cristo. Jesus, né, e Cristo. Esse segundo posicionamento, que Cristo era um espírito que veio no batismo, quando João Batista, lá no Rio Jordão, batizou. Ali era o Cristo. Mas que esse Cristo que desceu no batismo, lá no Rio Jordão, com aquela pomba que desce, abandonou Cristo na crucificação. Então, Cristo não teve sofrimento de cruz e nem a sua crucificação. Na verdade, o gnosticismo tentava explicar isso baseado numa filosofia pagã ou teosofia, né, do mundo grego. Existia o gnosticismo sírio. O gnosticismo sírio era um posicionamento que, na verdade, dizia o seguinte: Deus é desconhecido. Deus é desconhecido. Deus existe, mas é desconhecido. O que existe são anjos e arcanjos e potestades. O mundo foi criado por esses anjos, e esses anjos perfazem um total de 7 anjos. Isso é o gnosticismo sírio. Nesse gnosticismo sírio, para eles, Jesus não nasceu. Jesus não teve corpo, nem forma humana, apenas aparência humana. Reforça quase o outro posicionamento. E essa questão desses anjos, na verdade, foram criados, e Jesus veio a esse mundo para combater o Deus dos judeus. Né? Não vamos entrar aqui numa questão muito polêmica, complexa, que foi a história da Segunda Guerra. A história da Segunda Guerra é uma coisa complexa, eu não quero comentar e nem gosto de comentar isso, porque tem sérios problemas, que disseram na época, e tem afirmações sobre isso, que a Igreja Católica apoiou a posição de Hitler, que igrejas evangélicas apoiaram a posição de Hitler, porque estava combatendo os judeus que negavam e negam a Cristo Jesus. Para o judeu, Cristo não veio ainda. Cristo, não, eu evito tocar nesse assunto, que isso é muito complexo, e eu acho até perigoso falar sobre isso. Não gosto, eu não gosto. Então, os 7 anjos foram criados, e eles tinham, na verdade, esses 7 anjos, destruir o Deus dos judeus. E que Cristo veio para justamente isso, aniquilar completamente o Deus dos judeus e salvar quem acreditasse nessa pessoa de Jesus, de aparência de Jesus, que era apenas uma faísca. E aí, esse fundamento era sustentado por Saturnino, que foi quem deu vida a esse posicionamento.
E no discurso dele, ele sustentava que há dois tipos de homens: o homem bom e o homem mau. A semelhança dos anjos. Anjos bons e anjos maus. E que Jesus Cristo veio para destruir os anjos maus, os perversos, e salvar os bons. Os bons, né? Completamente contraditória a palavra de Deus, né? Eu vim para salvar, né? Jesus veio para salvar o doente, né? Podemos assim dizer, se quisermos chamar. E Saturnino sustentava também, e era contra a pessoa casar e ter filhos, porque ele achava que ter filhos era obra de Satanás. Então, essas influências ganharam posições, ganharam corpo e ganharam seguidores. Vai ter o gnosticismo egípcio, que vai dizer que Cristo não sofreu na cruz. Quem sofreu foi Simão. Lembra da história de um Simão que carregou a cruz? Então, o gnosticismo se baseava nisso. Quem sofreu foi esse Simão que levou a cruz, não foi Jesus, não. E aí fica esse discurso aí, ganhando essas proporções. E ele dizia que, na verdade, quem sofreu foi Simão, e Jesus ficou apenas presenciando toda aquela agonia de Simão. Quer dizer, fez uma inversão, né? A gente sabe que Jesus foi para lá e a gente fica aqui contemplando e observando tudo isso. Existia também o gnosticismo judaizante, que dizia que Jesus não nasceu da Virgem Maria, mas que foi filho natural, por relação sexual de José e de Maria. Então, foi um nascimento natural. Não teve uma concepção divinal como por obra do Espírito Santo, não é? E chegava a afirmar que Jesus era superior aos demais homens em justiça, prudência e sabedoria. Hoje tem muitos movimentos que sustentam isso. Jesus é um ser humano que tem muita sabedoria, muita inteligência, mas como Deus não. Existia o gnosticismo pôntico, que sustentava, né, como linha argumentativa, que foi criada por Marcion, que Jesus veio do Supremo Pai, ele é superior ao Deus e ao todo o universo. E Marcion criticava o Evangelho de Lucas e rejeitava os posicionamentos do ensino de Paulo quando falava de Jesus Cristo. E aí você vai percebendo que tinha não só essa questão do posicionamento da humanidade, mas também essa coisa dos escritos canônicos, né? Existem os escritos canônicos e os escritos apócrifos. Os canônicos são os livros que estão na Bíblia dos evangélicos. E a Igreja Católica tem uma Bíblia que tem todos os livros evangélicos, que nós consideramos como canônicos, e existem aqueles livros a mais, que são 8, que nós chamamos de apócrifos, que foram incluídos pela ideologia católica. E aí a gente vai vendo esse posicionamento. Vai ter também outro questionador, chamado Ário, que a sua doutrina ficou conhecida como arianismo, que sustentava o seguinte: Jesus foi uma criação de Deus, e a criação mais importante. Tá? Então, Jesus Cristo não é filho de Deus, Jesus Cristo é uma criação de Deus, e a criação mais importante. E ele dizia que Cristo fazia parte da criação, mas que ele era apenas inferior a Deus, porém superior às outras criaturas, superior aos homens. Então, Ário, como líder de igreja e fundador, ele negava essa substância de Deus em Cristo.
e também negava a integridade e a perfeição da natureza divina. Quando a gente aborda a natureza humana de Cristo, nós vamos perceber um detalhe. Até que ponto eu posso acreditar nas convicções do Jesus divino e até que ponto eu posso acreditar no Jesus humano. São duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, que se entrelaçam, estão juntas, não dá para separar, dissociar uma da outra. Alguns feitos você consegue identificar. Então, Ario negava essa questão perfeita da divindade de Cristo. Para ele, Ario, Jesus Cristo é uma criatura e foi a primeira criatura criada por Deus. Aí você vai vendo o foco que eles davam para sustentar essas ideias. Então, negava completamente a divindade de Jesus. Aceitava a humanidade, mas não quer a divindade. Jesus não é divino. Alguns contextos religiosos hoje da nossa época também têm esses posicionamentos, essas posições. Um outro que vai aparecer é Apolinário, que ficou conhecido como apolinarismo. Dizia que Jesus teria um corpo humano, porém dotado de uma mente exclusivamente divina. Jesus tinha um corpo humano, mas com uma mente divina, quer dizer, não tinha a mente humana com um raciocínio como nós temos. E aí a gente vai cada vez mais destacando esses posicionamentos desses filósofos, desses teóricos, desses articulistas que guardavam e se posicionavam dessa posição. E Apolinário vai dizer que Jesus era um homem, e o homem era constituído de corpo, alma espiritual e alma animal. Ele vai pegar essa questão tricotômica de origens. Pensador origens. O que é a questão tricotômica? Nós já pincelamos aqui. Corpo, alma e espírito. Nós somos dicotômico. Corpo e alma. Deus fez o homem do pó da terra e soprou o fôlego da vida. Deu alma. Então, corpo e alma. Nós somos dicotômicos. Mas era muito comum no contexto filosófico atribuir mais um que seria a tricotomia, dizendo que o ser humano é tricotômico, corpo, alma e espírito. Quando você vai pesquisar e estudar, você vai perceber que existe uma relação entre alma e espírito, mas que, na verdade, é a mesma coisa, do ponto de vista da pesquisa. E é constituído o ser humano dessa forma, corpo e alma. Então, eles argumentavam justamente incluindo esse outro fator, alma animal, alma espiritual e corpo. O animal, na verdade, seria a sede dos sentimentos. A espiritual seria a sede do pensamento da vontade. Tá? E o corpo como matéria, Vamos observando que cada um dava a sua pincelada, mas sempre não enfatizando Jesus divino, Jesus humano, ou pegando um humano e criticando, ou o divino. Outro que aparece também é Nestório, o nestorianismo. E para Nestório, as duas naturezas não devem ser confundidas nem misturadas. Então, ele chega a estabelecer o seguinte: elas, por si só, estão entrelaçadas. Tem um certo posicionamento aí. E tinha o Eutíquio, que dizia que Jesus era só Deus e Jesus não era humano. Jesus não teve natureza humana. Ok? E, por último, os ebionistas. Os ebionistas diziam que Jesus era um homem notável, com dons espirituais, mas
os ebionitas rejeitavam o sacrifício que Jesus fez na cruz. Eles não aceitavam esse sacrifício. Eles não acreditavam e não aceitavam. Para combater tudo isso, essas afirmações filosóficas, a igreja teve de se posicionar de uma forma muito rígida, reuniu 318 bispos, e foi criando algumas declarações e algumas afirmações que se tornaram conhecidas e outras tradicionais, tanto no mundo evangélico como no mundo católico, que é o credo. Vou pedir que o nosso operador de áudio para colocar o credo apostólico aí. Ô Moisés, você consegue botar o credo apostólico aí? Só para a gente ver a questão da humanidade de Jesus. Ó, olha o que está escrito ali. Ó. Creio... Ah, não apareceu aqui não, Moisés? Consegue colocar aqui? Sim? Ó, por etapa, tá, Moisés? Só o número 1 aí. O que está escrito aí? Isso, pronto. Aí já vai combatendo aquele posicionamento dos 7 anjos, que quem criou tudo, o mundo e essas coisas, foram os 7 anjos. Então, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador. Aí você vai entender por que a Igreja Católica, ou os bispos, os religiosos daquela época, de uma forma sábia, reuniram de 318 teólogos, justamente para fortalecer a posição. Isso aí é conhecido como credo dos apóstolos, porque vai aparecer outros credos, mas todos eles têm as suas opiniões, os seus posicionamentos, e esse aí não foi os apóstolos que escreveram, é apenas um resumo da fé que os apóstolos proclamavam. Então, número 1, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pronto, já combati aquela dos 7 anjos. Diz mais aí, vê lá, o 2. E em Jesus Cristo... vai combater aquele posicionamento que dizia que Jesus não era filho de Deus, né? Que Jesus não se humanizou, né? Que Deus não é pai, Deus é apenas criador, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nós vimos os títulos aí, Jesus, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho. O 3, ô Moisés. Isso, porque também nós vamos encontrar afirmações filosóficas que nós vimos aqui, que o nascimento foi de uma relação entre Maria e José e não obra do Espírito Santo, quer dizer, negando um ato do Espírito Santo no nascimento de Cristo Jesus. E nasceu da Virgem Maria, quer dizer, também rompe com esse posicionamento. Número 4 aí, Moisés. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado e desceu ao inferno. Quer dizer, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado para combater aquele grupo que dizia, não, quem foi crucificado foi Simão, Jesus não foi crucificado, né? Então, o credo, ele chegou de uma forma muito enfática, muito segura, com muita base, com muita firmeza, condenando, assim, de uma forma bem prática, esses movimentos, né? Morto e sepultado, né? Que é a questão de se foi Jesus que estava na cruz, ele foi morto, Deus foi morto, não foi, aquele jogo de palavras, né, que dá essa confusão. Número 5 aí. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Aí vai aparecer aqueles movimentos religiosos que não acreditavam na ressurreição, né, inclusive os saduceus, que declaravam não haver ressurreição, e esses movimentos de reencarnação, né, que vai dizer que a reencarnação é a vida em outro corpo, ou até em animais, ou até em objetos, né? Terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Número 6. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aí, enfatizando Deus como Pai, né? Porque, não, Deus não é pai de ninguém, não, Deus é Pai, né? Número 7.
de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, ele está no céu, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Número 8, creio no Espírito Santo. 9, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. Então, Santa Igreja Universal, universal é no sentido de, pode ser católico, mas é universal, não igreja como igreja universal, nem católico como igreja católica, é universal mundo como um todo, né? Igreja Universal de Cristo, e na remissão de pecados, né? Lembra da história da remissão dos pecados? Porque os movimentos religiosos da época de Jesus tinha certa dificuldade em aceitar essa questão da remissão dos pecados, que nós falamos aqui no estudo, né? Se antes precisava do cordeiro para remissão dos pecados, e esse cordeiro você podia ver lá no templo para o sacrifício, e o sacerdote ia fazer o sacrifício, e o animal estava lá. Quando passa um homem andando, e João Batista diz, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ué, antes era um animal, agora é um homem, né? Então, o credo apostólico veio justamente reforçar esses posicionamentos teológicos e nos ajudar a ter uma compreensão dos ensinos que, na verdade, só colabora na nossa fé. Amém, irmãos? Aqui, depois vou ver uma oportunidade para estudarmos o credo com os seus detalhes, né, que é outra coisa muito interessante. Mas agora nós vamos orar, antes de encerrar os nossos estudos, vamos orar pela dona Conceição, que já operou, já está em casa, dona Antonieta, que teve que ir no hospital no domingo, ficou internada, mas já voltou para casa hoje. Tudo isso é o cuidado de Deus na vida dessas pessoas. Olha como Deus vai atuando. Mas a igreja nunca pode deixar de orar. Nunca. Igreja, nunca feche a boca. Abra sempre a boca em oração para com o Senhor. O que vai acontecer é Deus quem conduz tudo. Mas nós, como igreja, a nossa manifestação é por oração. Orar por porta de emprego, irmãos. Emprego é uma coisa séria, a pessoa precisa ter o ganho dela, ela precisa trabalhar, mexe com o nosso emocional. Então, a pessoa precisa de ocupar o tempo dele com o trabalho, porque se não ocupar vai ficar ocioso, pode até ficar doente, porque a ocupação não está sendo saudável. Então, orar por porta de emprego, agradecer por esses procedimentos hospitalares que aconteceram da dona Conceição e da dona Antonieta, e pessoas da nossa comunidade que estão enfermas, né, já com idades avançadas, que estão sendo cuidadas, bem tratadas no ambiente doméstico, para que Deus cada vez mais habilite, capacite, encoraje essas pessoas que estão próximas, cuidando desses enfermos. E orar pelos nossos lares, né? Um lar, ele pode sofrer dificuldades domésticas financeiras, dificuldades de relacionamentos, dificuldade em falta de suprimento. Orar então para que Deus abençoe cada lar, cada família e abençoe as nossas vidas. Orar pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, para que a bênção de Deus nos acompanhe em todo o tempo. Eu vou contar uma história aqui. Eu gosto dessas histórias que acontecem comigo, porque depois eu fico pensando, poxa, como às vezes eu me posiciono diante de Deus, né? Contei até lá na casa do Gessé. Esse final de semana que passou, nós vimos aí que o prefeito Eduardo Paes decretou, né? Decretou ponto facultativo por causa da previsão de temporal, chuvas fortes e alagamento. Ele fez certo, é um procedimento. O governador também fez a mesma coisa. O governador de Caxias também fez, porque isso era de sexta até domingo à noite. Às sextas eu nem trabalhei, até gostei por causa disso, agora não fui trabalhar, porque o prefeito de Caxias também deu ponto facultativo. Trabalho sexta-feira lá em Caxias, no 2º Conselho Tutelar. No domingo, quando eu vim para cá de manhã, vim com aquela preocupação normal, né? Vai ter um pastor lá, vai dirigir o estudo, eu não posso faltar por causa de chuva. Eu fiz lá a minha oração.
De noite, de tarde, eu estava em casa de tarde, chovendo lá no Maracanã. Falei, dobrei meu joelho, vou orar, porque eu gosto dessa igreja aqui, porque ela tem uma certa afinidade em oração e afinidade com coisas que estão acontecendo e que pode acontecer. Então, vários irmãos dizem, pastor, quando estiver chovendo, não precisa vir não, pastor, não precisa vir. Alagou lá, não precisa vir não, a gente faz aqui a nossa reunião. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso ir domingo à noite na igreja. A igreja está lá esperando, eu sou pastor, eu tenho que pregar, eu tenho que ir. Orei, fiz a oração, levantei, peguei a Bíblia, o sermão, empolguei, me animaram. Já orei, já entreguei a Deus, vou lá. Quando saí de casa, que cheguei ali na Meia, que vi uma nuvem carregada, falei, meu Deus, eu não tenho o coração de Noé, vou voltar para casa. Uma nuvem escura, carregada, uma chuva danada. Falei, tem que estar 6 horas na igreja, vou pregar. São 4 e pouco. Não, acho que não vou não, vou voltar e aviso que não vou. Aí eu pensei comigo, engraçado, lá em casa eu orei para ir. Agora eu quero voltar? Não é como é que foi que seu filho falou, Jessé? O senhor está criando obstáculo? Claro, eu estou criando obstáculo. Se eu orei lá, entreguei para Deus me conduzir. No meio do caminho eu quero voltar, eu estou criando obstáculo. Cadê a minha oração que eu pedi para Deus me levar? Eu não orei para Deus me levar? Eu tenho que acreditar nessas promessas de Deus. Eu posso querer mudar no meio do caminho. Posso, mas confie na promessa de Deus, espere em Deus, é melhor esperar em Deus. Então, vamos orar, orações espontâneas.